Opa, um grande abraço para você, Santiago Lourenço, para os amigos ligados aqui no Rápido no Ar. Tá impossível esse Cruzeiro, hein? Líder do Campeonato Brasileiro, grande vitória ontem no Maracanã contra o Fluminense 2-0. E que fase do Caio Jorge. Alô, Carlo Ancelotti. Caio Jorge e mais 22 jogadores na próxima convocação. Matheus Pereira também merece uma vaguinha na seleção, tá jogando demais, hein? Primeiro gol, assistência do Matheus Pereira, gol de cabeça do Fabrício Bruno. Segundo gol, assistência do Matheus Pereira, gol do Caio Jorge. Cruzeiro 30 pontos, Flamengo e Red Bull Bragantino 27, Bahia 24 e o Palmeiras, que vem mal jogando no Allianz Parque, o que causa preocupação no técnico Abel Ferreira, perdeu 10 pontos em casa. O Palmeiras nos últimos jogos, Verdão tem só 23. Fim de semana, amanhã tem Mirassol e Santos, jogo marcado para as 18h30 em Mirassol. Será que vai ter gol do Reinaldo de pênalti? Será que o Neymar vai repetir a atuação que teve contra o Flamengo? Amanhã tem clássico, São Paulo e Corinthians no Morumbis, jogo marcado para as 21 horas. Olha que horário bom para a gente acompanhar São Paulo e Corinthians. E o Palmeiras joga no domingo em casa, mais uma chance para recuperar pontos. Mas é um adversário dificílimo, o Atlético Mineiro, que vem desgastado, jogou ontem na Colômbia pela Sul-Americana, teve gol do Hulk. Então nós teremos Palmeiras e Atlético Mineiro domingo, 5h30 da tarde. Voltando aqui para o nosso futebol caseiro, a Inter já está em Uberlândia, viajou ontem, amanhã enfrenta Uberlândia no Parque dos Sabiás, jogo marcado para 5 horas da tarde, é a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D. A Inter disparada na frente, já classificada, já é líder do grupo, não perde mais a liderança do grupo A7, mas fica de olho, né? Na campanha melhor geral, que tem o Aparecidense de Goiás em primeiro, o Asa em segundo e a Inter em terceiro. Só que a Inter enfrenta um jogo dificílimo. Para mim, o mais complicado desse campeonato. A Inter ganhou no primeiro turno do Uberlândia pelo placar de 1-0, gol do Miguel Bianconi, foi o primeiro gol dele com a camisa da Inter. Lembra aquela falta cobrada pelo Michel Paulista, o goleiro rebate e o Miguel Bianconi faz com portões fechados, porque a Inter cumpria, né, suspensão pelos incidentes contra o São José no ano passado também pela Série D. O Uberlândia vem de um empate com o Operário no Mato Grosso do Sul 1-1, está em quarto lugar e sabe que se perder praticamente está fora, porque aí restará uma rodada apenas. Então o Uberlândia tem que vencer a Inter e a expectativa por um bom público nesta partida. O técnico Ademir Fezan não terá o volante Clebinho, expulso contra o Monte Azul, na vitória por 1-0 fora de casa, e não tem o Claudinho, que para por 10 dias com uma lesão no adutor. Então, provavelmente, o Lucas Douglas comece no banco, porque jogou o jogo inteiro no meio de semana contra a Itapirense pela Copa Paulista. O Vinícius Leite foi o titular contra o Monte Azul e deve seguir na frente ao lado do Miguel Bianconi e do Antônio Gabriel. Para a vaga do Clebinho, o Albert, formando dupla com o Lucas Bochecha. Na vaga do Claudinho, joga Michael Paulista. E a defesa é a mesma. A preocupação é com o Caio Christian, que entrou no segundo tempo contra a Itapirense e foi substituído lesionado. Então vamos aguardar para ver se Caio Christian vai ou não para o jogo. Saulo, Breno Santos, Lucas Santos, Frazan e Caio Christian, interrogação. Albert Bochecha e Michel Paulista. Vinícius Leite, Miguel Bianconi, 8 gols, sendo 7 na Série D, e Antônio Gabriel. Então amanhã você confere a transmissão deste jogo comigo, com o Rockman, com o Igor Sedano, com o DJ Ed, no Rápido no Ar e na Melhor FM, tá bom? O jogo na íntegra para você a partir de 5 horas da tarde. Apita o jogo o catarinense Franciel dos Santos Martins. E a partir de agora, os auxiliares não serão mais locais, vem de fora. Então o trio inteiro é de Santa Catarina, tá bom? Na base, mais um resultado importante para a Internacional, que disputa o Brasileirinho em Belo Horizonte. Na estreia, tá vendo a camisa do Cruzeiro aqui? A Inter empatou com o Cruzeiro. 1-1, gol do Vitinho na Toca da Raposa. É a categoria Sub-15. E ontem, o Miguel Mendes nos informava, 2-0, a Inter ganhou do Arena 7, com gols do José Diogo e do Josué. Hoje tem jogo, 3 da tarde,
a Inter enfrenta o W10, também de Minas Gerais. Um beijo no coração desses meninos da Inter Sub-15 que valem ouro, tá bom? Independente, amanhã é vida ou morte. Se o Galo não ganhar amanhã, ele está fora. Tem que ganhar do Acisense, jogo marcado para as 4 da tarde no Pradão. E a gente vai transmitir o primeiro tempo deste jogo, tá? Com toda a nossa equipe. Aí vem na íntegra o jogo da Internacional. Técnico Lúcio Borges testou mudanças, mas não gostou. Ele testou o Danilinho não aguentou. Testou o João Vitor, não gostou. Testou, outros jogadores, o Matheus Arjona na lateral direita, não gostou. Então, resultado, o Independente vai ser o mesmo time que perdeu para a Cisense no último jogo por 1-0 em Marília. Por quê? O Lúcio Borges entende que o resultado foi injusto, só deu Independente. O Galo teve 12 finalizações no gol, 12, e não conseguiu marcar um gol no Acisense. Então o Tanabi recebe o Mauaense, tem que torcer para o Tanabi ganhar, fazer sua parte. Obrigado, viu, Tanabi? Continue ganhando, tá bom? Então o Tanabi recebe o Mauaense, o Galo e o Acisense torcem para que o Tanabi vença, e aí o Galo ganhando do Acisense, ele empata na classificação. Aí a gente teria disparado o Tanabi com 10, aí nós teríamos Independente e Acisense com 4 e o Mauaense com 3. Aí na outra rodada o Independente recebe o líder Tanabi no Pradão. Serão 2 jogos em casa. Tem que fazer a sua parte, tem que vencer. O problema é que o Independente tem dificuldades para ganhar em casa. A gente lembra, né? Empatou com o Flamengo, perdeu para o Guarulhos, aí ganhou apertado no Batatais, goleou o São Carlos, que era a última rodada, e empatou com o Mauaense. Então o Galo tem dificuldades quando joga no Pradão, mas amanhã não pode ter essa dificuldade. Tem que ganhar do Acisense. Então o Galo escalado e definido, Jonathan no gol, Matheus Oliveira na ala direita, Bachola na esquerda, Léo Lopes e Gabriel Hilário, os 2 zagueiros, Eduardo Processo, Cauã Andrade e Luan, na frente, Menezes, Vitinho e Juan Mosqueira. Ô Colômbia, pelo amor de Deus, eu não aguento mais levar essa bandeira no Pradão e você não fazer um gol, cara. Olha aí, ó. Comprei a bandeira da Colômbia para te incentivar e você só marca 3 gols e os 3 no mesmo jogo e fora de casa. Colômbia, última chance, tá bom? Porque, ó, a bolinha tá murcha, hein, gente? Ó, pelo amor de Deus, vamos lá, hein? Vamos ganhar galão da massa. Então amanhã, a partir de 4 da tarde, tem Independente e Acisense. Ainda sobre o Independente, futebol feminino, não foi desta vez que saiu o primeiro pimba do Independente. Ontem transmitimos o jogo pelo YouTube do Independente. Obrigado pela enorme audiência. Independente 0, Red Bull Bragantino 3. Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, categoria Sub-20. Os gols do Red Bull foram no segundo tempo. Michele, Gabi de pênalti e Cauane, tá? Independente foi muito bem no primeiro tempo. Jogou um bolão no primeiro tempo, mas no segundo tempo caiu de rendimento, o Quinho mexeu mal, tirou peças importantes do time e aí o Red Bull cresceu e venceu. Independente, 5 jogos, 5 derrotas e nenhum gol marcado. Cumpre tabela na próxima quinta-feira contra o Botafogo no Engenhão, que é o líder, 5 jogos, 5 vitórias. O esquema tático será em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, tá? Red Bull tem 2 vitórias só no campeonato, ambas contra o Independente. 4-0 em Santana de Parnaíba e 3-0 agora. Ontem o Botafogo ganhou de 1-0 do Sport em Recife e já está classificado para a próxima fase da competição. Copa Paulista, a Inter vai estar de olho em 2 jogos que acontecem amanhã. Francana e Comercial em Franca. Francana é o rei do empate. 4 da tarde o jogo. Itapirense União São João, 19 horas em Itapira. União São João que é líder junto com o Comercial. A Inter só joga quarta contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Então a Inter e o Botafogo vão ficar de olho em Francana e Comercial, Itapirense e União São João. Tá bom? Olha, é uma notícia triste, morreu o técnico Wilson Neri. Morreu aos 88 anos. O Wilson Neri, que foi o técnico que subiu com a Inter em 1979 para a Série A1. Lembra daquela vitória contra a Pinhalense 2-0 em Pinhal, com gols do Caldeira e do Tião Marino? Ele era o treinador. E ele foi o treinador do primeiro Paulistão da Internacional.
E naquele ano, eu estava pesquisando aqui no Memória da Inter, ele enfrentou o Corinthians, empatou 0-0 em casa. Enfrentou o São Paulo, ganhou de 1-0 o gol do Camargo. Empatou com o Santos na Vila Belmiro, gol do Volmil. E só perdeu para o Palmeiras por 3-1. Então ele foi o técnico do primeiro Paulistão da Internacional. E ele foi demitido no dia 29 de julho daquele ano, com a derrota em Bauru para o Noroeste 5-0. Então descanse em paz. E o Zuneri, ex-técnico da Internacional. Para fechar o nosso boletim, desde lá, aquele like, tá? Obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal do YouTube de Marpimba. Me acompanhe lá no Instagram, que eu vou colocar os lances hoje de Independente 0 e Sport 3 pelo futebol feminino. Na segunda-feira eu coloco os gols aqui. É que não deu tempo para montar, porque o jogo terminou tarde ontem. Então, vamos com o Miguel Bianconi, o senhor Limeirão, falando de mais um gol que ele marcou com a camisa da Inter. O gol da vitória contra a Itapirense por 4-2 em Itapira pela Copa Paulista. Então, desde já, convidando a você, amanhã, a partir de 3h30 da tarde, começa a nossa grande jornada esportiva. Primeiro tempo de Independente Acisense, terminando o primeiro tempo, as emoções de Inter e Uberlândia que jogam no Parque do Sabiá. Ô senhor Limeirão, fale aí de mais um gol e que golaço. Pimba neles! Miguel Bianconi, de contrato renovado, feliz da vida. Mais um gol, Miguel. Que escorada, hein? Parabéns. Pô, que bola do BH também, né? Inteligente, espetacular cruzamento ali. Feliz pela vitória. Claro, bobeamos ali nos 2 gols, mas acontece. Primeiro tempo espetacular que nós fizemos e muito feliz aí que o nosso time é um time muito equilibrado, né? Tanto na Série D quanto na Copa Paulista estamos vencendo, isso é importante. Gol de centroavante, né, Miguel? Bem posicionado na área, não teve jeito, né? Mas o cruzamento ficou fácil também. Mas sim, é muito trabalho, né? Muita finalização que a gente faz depois do treino ali. Contente com esse momento aí. E nós contentes que você foi inscrito na Copa Paulista, né? Certeza eu queria jogar gol. Faz tempo. Eu tô aqui, pô. Quero jogar, quero ser campeão dos 2 campeonatos. E agradecer a torcida que veio aí. É muito legal ver esse carinho. Esperar agora sábado Uberlândia, jogo difícil, mas que a gente tem totais condições de ganhar. No gol que eu narro, eu falo, Miguel pode quebrar inúmeros recordes na Inter, ele tem chance. Essa é a minha vontade, vocês sabem, eu tinha outras situações, mas eu escolhi ficar aqui e eu não me arrependo nem um segundo, porque eu sei que a história que a gente vai construir aqui é muito bonita. 8 gols, Miguel. É gol pra caramba. É só o começo, se Deus quiser. Parabéns. Valeu, obrigado. E Edson Júnior, que além do gol desarma muito. Eu vou de Edson Júnior, que vem para um ataque, passe para o Wallace, liquida o jogo Inter, deram espaço, o Wallace fentou na entrada da área, um bolão na ponta direita, Bruno Henrique levantou para Miguel Bianconi, subiu, escorou, pimba! Gol! Adivinha de quem? Você tem uma chance só! Adivinha quem fez o gol? A gente cantou! O senhor Limeirão, Miguel Bianconi! Pra liquidar o jogo, esse centroavante é bom demais! Cruzamento na direita de Bruno Henrique. Miguel Bianconi subiu, escorou. Bola no travessão e entrou. O senhor Limeirão de contrato renovado. Feliz da vida. Pode quebrar inúmeros recordes da Inter, eu tenho certeza disso. Quando ele entrou, a gente falou, o 4º gol da Inter é dele. Adivinha de quem é? Miguel Bianconi. 4 para Inter, 2 para Itapirense. Que estrela que esse cara tem. Nasceu. 11 anos de Palmeiras, você nasceu pra jogar na Inter, Miguel. A torcida te ama, meu centroavante. Igor Sedano, gol do artilheiro. Que diferença, né, Edmar? Que substituição do Ademir Fezan, hein? Que